A paz do Senhor para todos. Estudo, análise das atividades espirituais que atuam no mundo. Destaque para o poder e autoridade que há no nome de Jesus. Número 2. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Agradecemos a todos pelas visualizações que nos dão muita alegria. Quando ensinamos a verdade, Jesus é a verdade. E muitas vezes esbarramos em algumas religiões idólatras que desviam pessoas da verdade, do culto exclusivo a Deus e de seu reino. A Bíblia, que é a palavra de Deus, nos ensina e nos direciona para as imutáveis verdades de Deus. Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Há um dom espiritual de falar línguas. Alguém pode perguntar, vocês pentecostais refutam certas práticas espirituais somente pelos ensinos da Bíblia ou também pela prática? Informo que os dons e atividades de libertação espiritual são práticas frequentes em igrejas pentecostais. Bem, vou compartilhar uma difícil situação que passei e mesmo já tendo visto, eu não tinha nenhuma experiência de atuar com libertação espiritual. Confesso que se eu não tivesse conhecimento da autoridade que nós temos pelo uso do nome de Jesus, eu estaria numa situação muito difícil. Eu estava trabalhando e um homem veio a mim e disse, o senhor pode me ajudar para trabalhar aqui? Então fiz umas perguntas a ele, que me revelou suas dificuldades em cumprir suas obrigações profissionais, pois muitas vezes era possuído de uma tristeza profunda e chorava por muitos dias sem ter condições para trabalhar. Mesmo sem experiência como lidar com depressões espirituais, pensei comigo mesmo, aí tem espírito. Tentando ajudá-lo a sair daquela situação, eu perguntei se ele buscou receber Jesus Cristo em sua vida, pois quem recebe Jesus como Senhor alcança a libertação imediata e daí seria o fim daquela depressão. Nesse ponto, quando ele tentou me explicar, o seu rosto começou a ruborizar-se e ele, inclinando na cadeira, com a mão na cabeça, repetia, ai minha cabeça, e logo começou a tremer e entrar numa convulsão à minha frente. Aflito e surpreendido com aquela situação, e numa fração de segundos pensei, se esse espírito conseguir se incorporar completamente nesse homem, vai me dar muito trabalho, pois possessão espiritual é coisa complicada. Imediatamente levantei a minha mão em direção ao homem e colocando a minha fé em ação, comecei a repreender e dar ordens ao espírito usando as seguintes palavras. Demônio, sai desse homem em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. E assim, numa sequência de comandos, usando o nome de Jesus, o homem foi se acalmando, deixando de tremer, a convulsão foi se abrandando, enquanto eu continuava ordenando que o espírito saísse do homem em nome de Jesus. Quando o homem voltou à normalidade, tendo recebido Jesus em sua vida, de saída me revelou, quando o Senhor estava falando comigo, escutei vozes no meu ouvido, mandando eu meter a mão na sua cara para não te escutar. Essas vozes que o homem ouvia são comandos que estimulam suicídios e tragédias inacreditáveis. No Brasil, a cada 45 minutos há um suicídio. Em 2023, houve 580 casos, mas com ordens pelo nome de Jesus, as espiritualidades ocultas se revelam, pois os espíritos se nos submetem pelo nome de Jesus. Todo e qualquer espírito incorporado em pessoas podem ser repreendidos e expulsos pelo nome de Jesus. O Espírito Santo não se incorpora em ninguém. A pessoa com depressão espiritual depende de muita assistência espiritual em igrejas pentecostais. Enfim, o homem foi embora e dele nunca mais tive notícias. Assim, quando espíritos aprisionam a mente e as emoções de uma pessoa, eles destroem o seu prazer de viver. Jeremias 20:11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados.
Nota, mais uma vez dou graças e louvo a Deus pela sua infalível fidelidade para comigo. Os espíritos, ou espírito, não me resistiram. Então eu informo, crucifixo e sal grosso não expulsam entidades espirituais. Eis os apóstolos dando testemunho do poder que há no nome de Jesus. Lucas 10, de 1 a 20. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 a 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Nota, esses espíritos são anjos decaídos que se incorporam em pessoas e governam uma vasta rede de atividades espirituais. Devemos ter todo cuidado com práticas que envolvem espiritualidade, tais como meditações, massagens, terapias espirituais, cartonecromancia, videogames de violência, pornografia, etc. Lucas 16, 26 nos informa que não há comunicação entre vivos e mortos. Eis a grande obra de cura e libertação de pessoas doentes e oprimidas por espíritos que Felipe realizou pelo nome de Jesus. Atos 8, 5 a 8. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Eis um texto da Bíblia que nos informa que os santos falecidos não têm nenhuma condição de interceder pelos vivos. Jó 7, 9 a 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para a salvação, creia em Jesus e faça esta oração falando junto comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida, como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre. E que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Não percam a sequência desse estudo número 3, pois vamos analisar verdades de curas de enfermidades. Graça e paz para todos.